irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Versículos 11 a 16. Diz a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos aqui na Tua presença, Pai. Desde o início, na primeira oração, nós pedimos a Ti que iluminasse, que dirigisse a mente de cada um daqueles que estão aqui, prestando esse culto a Ti, para que, exercitando-se espiritualmente, pudessem sentir a Tua presença, Senhor. E pudessem se concentrar sentindo a Tua presença, para que cada mensagem lida e cantada pudesse ser internalizada no coração de cada um, para que saiamos daqui crescidos espiritualmente, alimentados espiritualmente. Tem misericórdia do Teu servo, unge-o com o Teu Santo Espírito, para que a Tua mensagem seja entregue do jeito que Tu queres. É em nome de Cristo que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós é um amor exigente. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da palavra exigente? Significa impertinente, que não se satisfaz com qualquer aceno, não.
Muitas vezes você pensa que só vir à igreja está satisfazendo a Cristo. Cristo custa a satisfazer. Nós precisamos agradá-lo no todo, não apenas em parte. Não existe discípulo de Cristo pela metade. É tudo ou nada. Ou eu nego a mim mesmo e passo a encontrar toda a razão da minha vida em Cristo, ou eu não sou cristão. Aquele palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, repetida talvez pela 100ª vez aqui. Aquele que quiser ser meu discípulo, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. À primeira vista, o título da mensagem desta manhã não soa muito simpático. Amor exigente. É o amor de Cristo. Lembremos que o amor tem um preço. Lembremos que se o amor não fosse exigente, o amor a Cristo não fosse exigente, seria apenas um amor romântico, um amor filosófico, nada mais do que isso. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro amor sempre exige. E o amor de Cristo é exigente. Basta olhar para o amor de Deus pela criatura humana. O que o amor de Deus pela criatura humana exigiu dele? Exigiu sua encarnação e sua morte na cruz. O amor que nós devemos nutrir por Deus, como em relação ao nosso próximo, deve ser um amor honesto. Não pode ser dissimulado, porque é loucura. Porque Deus sonda os nossos corações. Nós podemos enganar o pastor, enganar os irmãos, mas a Deus ninguém engana. Então, meus irmãos, o amor a Deus tem que ser sem hipocrisia. Tem de ser transparente. Tem de ser verdadeiro. Olhemos para esse texto, o texto básico da mensagem de hoje de manhã, Efésios 4, de 11 a 16. E vamos destacar aqui, por exemplo, o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos esse texto básico que tem algumas exigências para que nós, como cristãos, exercitamos esse amor verdadeiro e transparente. A primeira exigência está nos versículos 11 e 12. Veja, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais que Deus nos dá
tem uma finalidade e Deus diz quais são as finalidades. Como nós, como filhos obedientes, devemos usar os dons que Deus nos dá, de acordo com a sua vontade, para agradar a Deus. Em primeiro lugar, para o nosso aperfeiçoamento e a contribuição nossa para o aperfeiçoamento de todos os santos da igreja na qual nós nos reunimos. Em segundo lugar, para o desempenho do meu serviço no reino de Deus. E em terceiro lugar, para a edificação da igreja. Para a edificação do corpo de Cristo. Não é para eu me exaltar, me orgulhar, me envaidecer, me amostrar. É para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Então, a razão pela qual Deus nos dá dons é para o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço cristão e a edificação da igreja. Quando os dons são exercidos em amor, de acordo com a exigência bíblica, a igreja é edificada. Toda ação minha na igreja é para a edificação da igreja. Por isso eu não devo de maneira alguma tratar o irmão com desdém. O irmão sorrir para mim e eu fechar a cara. O irmão dá bom dia para mim e eu não responder. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa que prejudica a edificação do corpo de Cristo. E quem quer prejudicar a edificação do corpo de Cristo é o diabo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos prestar atenção. Os dons não são para nosso orgulho. Eles são dados para servirmos uns aos outros. Os dons que Deus nos dá é para que nós sirvamos uns aos outros. Isso é feito no amor honesto e verdadeiro. Meus irmãos, os dons não dividem. Não separam as pessoas, não provocam divisões. Os dons, eles fortalecem o amor entre os irmãos, por isso eles edificam o corpo de Cristo. Então, a primeira exigência de Cristo é que nós exercitemos os nossos dons espirituais em nossos relacionamentos na igreja. A segunda exigência é que nós nos exercitemos espiritualmente. Vejam, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz aqui nos versículos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós devemos estar nos exercitando espiritualmente até que todos na igreja estejam unidos. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Há crente que fica de igreja em igreja atrás de ver o qual a igreja que lhe agrada mais,
quando de fato nós devemos ir à igreja para prestar culto a Deus e para agradar a Deus e não a nós mesmos. Então, qual é a exigência? A exigência é que nós procuremos ter a estatura de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós devemos aprender que quando nós cultivamos o amor honesto, nós crescemos em amor. E isso resulta em experimentarmos um crescimento espiritual, e isso é algo sublime. O texto diz que nós experimentamos e vivemos a unidade da fé e do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo o que queremos. É tudo o que nós precisamos, unidade e conhecimento de Cristo. Além de experimentar e viver a unidade da fé, o texto diz que nós alcançamos a perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Aqui essas expressões são muito fortes. E nós não temos prestado atenção nelas, e devemos prestar atenção, porque é palavra de Deus. Perfeita varonilidade e estatura de Cristo. O que isso significa? Eu fico aqui pensando, como seria a igreja de Jesus Cristo se todos nós, os membros da igreja, a partir dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes, tivéssemos a estatura de Cristo. Isso não seria fascinante? É o que o amor de Cristo exige de nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando nós estamos nos exercitando para ter a estatura de Jesus, nós deixamos de ser inconstantes. Nós deixamos de ser crianças. Varonilidade significa se tornar homens e mulheres e deixar de ser criança. O nosso cristianismo não tem sido consistente assim. Muitos têm sido agitados de um lado para outro. Muitos têm se deixado levar pelas artimanhas de líderes que se fantasiam, que diz que são evangélicos, mas são falsos profetas, e você fica ouvindo ele muito tempo, pecando. Quando você faz isso, você ainda é criança. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Primeiro, olhemos aqui algumas passagens bíblicas sobre este assunto. A primeira é 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem,
desistir das coisas próprias de menino. Ainda 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quando havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E ainda Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 11 a 14, ele diz, orientando a esse respeito: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O amor é exigente, é honesto, nos torna uma igreja madura, não uma igreja que está com 20 anos e ainda é criança. Todas as coisas, todos os ensinamentos que nós ouvimos da palavra de Deus, nós guardamos e eles servem para o nosso crescimento. O amor exigente, honesto, nos torna uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja capaz de enfrentar lutas. Uma igreja capaz de enfrentar todo e qualquer desafio que esse mundo se coloque na sua frente. Todos os ventos contrários ela é capaz de enfrentar, porque ela é forte em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o amor exigente exige que os nossos dons espirituais sejam usados para o aprimoramento dos nossos relacionamentos na igreja. O amor exigente exige de nós que nós tenhamos como alvo chegarmos à estatura de nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo. A Bíblia pede que nós sejamos imitadores de Cristo. Exige que nós sejamos, se somos cristãos, sejamos imitadores de Cristo.
nos últimos versículos, versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como nós poderíamos resumir essa exigência aqui? A primeira exigência é exercitar os nossos dons espirituais em nossos relacionamentos. Versículos 11 e 12. A segunda exigência, versículos 13 e 14, é que nós tenhamos a estatura de Jesus. A terceira exigência dos versículos 15 e 16 é que nós tenhamos autenticidade e doçura. Autenticidade e doçura. O amor verdadeiro, o amor honesto, nos faz autênticos, nos faz verdadeiros. E ser autêntico significa seguir a verdade. Seguir a verdade. Hoje, não é fácil ser verdadeiro num mundo cheio de fake news, num mundo cheio de mentiras. Mas o ser autêntico nos faz verdadeiro. Ser verdadeiro, ser ético, é fora de moda. É demodé para o mundo. Mas é, de fato, aprovado por Deus, porque significa que nós não estamos nos conformando com esse mundo. Nós não estamos andando de acordo com esse mundo. Portanto, em termos de ética, em termos de verdade, em termos de vida cristã, é isso que vale, amor honesto e verdadeiro. Portanto, meus irmãos, é por isso, por essas dificuldades que o homem carnal tem, a impossibilidade dele, que ele tem de ter esse amor, essa autenticidade, é que nós estamos aí com muitas heresias. Pessoas se chamando apóstolos, bispos, pastores, mas o que eles são falsos profetas, emitindo falsos ensinos. E você que não lê a palavra de Deus, sendo enganados por eles. Enganados por aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, está acontecendo pelo espírito do engano. E o espírito do engano é um espírito maligno. Mas nós, meus irmãos, aqueles que se submetem ao amor exigente de nós, o Senhor Jesus Cristo, podemos e devemos seguir a verdade. Podemos e devemos seguir a verdade. Podemos e devemos andar na verdade. Podemos e devemos falar a verdade. Podemos e devemos não abrir mão em momento algum da verdade. E ao mesmo tempo ser doce. Porque nós nos submetemos ao amor de Cristo. Amor exigente. Isso significa seguir a verdade em amor.
Muitas pessoas querem seguir a verdade, mas muitas vezes deixam de ser amorosas, são inflexíveis, às vezes duras, às vezes azedas. A palavra doce aqui tem vários sentidos. Pode referir-se ao sabor de mel ou de açúcar, que tem sabor agradável. Pode se referir ao comportamento, à meiguice, à afabilidade, à afetuosidade, à suavidade, à benignidade. E tudo isto é fruto do Espírito Santo, o qual cada dia nós devemos nos encher mais dele. Veja o que a Bíblia diz em Gálatas 22, 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é válido, meus irmãos, a partir da nossa casa. A partir do ambiente em que mais nós vivemos. Deve começar na nossa casa, na nossa família, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos. O amor de Cristo exige que sejamos autênticos, isto é, verdadeiros. Que sejamos a imagem da verdade. Mas tudo em amor. Digamos que o amor é o azeite que lubrifica toda a engrenagem dos relacionamentos. E nós que entendemos um pouco de engrenagem, sabemos que a engrenagem lubrificada, ela evita atritos, não é verdade? Evita desgastes. Então, o amor é esse azeite que faz com que toda a comunidade esteja azeitada, sem atritos e sem desgaste. Mas cada um crescendo, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o foco a atingir a perfeita varonilidade. Portanto, meus irmãos, o nosso tema hoje foi o amor exigente. E os pontos básicos para você guardar na sua mente: o exercício dos dons espirituais em nossos relacionamentos. O segundo, que procuremos alcançar a estatura de Jesus. E o terceiro, que sejamos autênticos, isso é verdadeiro. Representantes da verdade, com doçura. Então, meus irmãos, viver este ambiente de amor tem como resultado final, que está escrito no versículo 16, sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, que será um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta bem azeitada, sendo a justa cooperação de cada parte, cada membro cooperando para isso, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos,
que a nossa oração, a partir de hoje, deve ser que o Espírito Santo nos ajude a viver, nos ajude a experimentar o ensino da mensagem trazida por esse humilde servo, mas trazido com toda a honestidade e humildade da parte de Deus a nós. Hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 260.